TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Vários assuntos agitaram a política na nossa região e até outros assuntos também durante o final de semana. Então eu tenho vários tópicos para te passar aqui para que você dê a opinião para o nosso telespectador. E eu vou começar com festa. Na verdade, uma festa que tem agitado aí o meio político, principalmente aqui no Sul, né? Neste final de semana, que foi o aniversário de uma personalidade da política, que foi o Serafim. Agitou mesmo a política ou isso só foi impressão de quem viu? Não, agitou bastante. Político em ano de eleição, ele consegue transformar a festa de aniversário, às vezes, do filho, da filha, até da sogra, em um grande evento político, se ele for hábil. Imagine você, então, se o próprio político está comemorando aniversário. Zé Paulo Serafim, hoje não tem nenhum cargo político, ele está fora do cenário, mas é pré-candidato a prefeito nas eleições de outubro próximo, numa chapa de oposição. Ele é do PT, histórico petista, numa coligação com o PMDB. Até então, PT e PMDB não tinham feito ainda uma festa conjunta em Criciúma. E no último sábado, lá na linha lá na primeira linha, exatamente, na igreja, lá no salão da igreja da primeira linha, deram uma festa, a festa de aniversário do Zé Paulo Serafim. Compareceu até mais PMDBista do que petista. Não há muito tempo, PT e PMDB não se davam muito bem. Hoje, por conta das circunstâncias da eleição, eles estão fechando mais uma vez, estão alinhados. Então foi uma festa de aniversário, e aí tem alguém logo dizendo, mas não pode, transformaram isso num comício político. Não, isso todo mundo vai fazer. Se fosse pegar por esses pequenos detalhes, tinha que acabar com candidatura de muita gente. Então não teve nada de exagero, eu mesmo estive lá e não vi exagero nenhum na festa do Zé Paulo Serafim. Vi algumas observações, como por exemplo, tinha mais gente do PMDB do que do PT. Teve gente do PT, amiga, ligada ao Zé Paulo Serafim, foi lá, ficou alguns minutos e foi embora. O PT tem problema de racha interno bastante grande. O PMDB não. A cúpula do PMDB foi lá, abraçou o Zé e mostrou que está fechada. E aí foram, desde Eduardo Moreira, vice-governador, Acélio Casagrande, secretário, deputado Ronaldo Benedetti, vereadores, faltaram dois, mas a falta foi justificada, estavam em outros compromissos e por isso eles não foram no evento. Mas foram alguns personagens que não eram nem esperados, como o pastor Geves, que é do PDT, que estaria namorando com o governo de Criciúma, leia-se aí, prefeito Clécio Alvaro, vice Márcio Búrigo, como ele foi na eleição, já criou uma confusão inteira, ele foi na festa. Aliás, já criou uma confusão interna no PDT, porque o pessoal do PDT oficialmente não foi para o evento, mas para a festa de aniversário vai qualquer um. Então, são essas coisas, por isso que eu digo que o aniversário agitou sim o processo eleitoral e hoje está todo mundo buscando saber quem foi na festa do Zé, quem não foi. Quem foi é porque está alinhado com o Zé, quem não foi é porque é adversário do Zé. Então tem muita gente do próprio PT que não foi para a festa, que causa uma certa estranheza. Tinha gente do PMDB lá que foi o primeiro a chegar e o último a sair. Um dos conhecidos articuladores do PMDB, o Heraldo Perucchi, era um dos mais animados. Há pouco tempo tinha briga feia de PT e PMDB. Hoje, agora, eles estão animados, estão fechados. Isso faz, esses milagres da eleição é que fazem isso com que o PMDB, que recentemente entrou com uma ação e cassou o prefeito Décio Góes, hoje o PMDB e o PT estão alinhados. Então foi uma grande festa política no final de semana. Aliás, festa de aniversário, né? Mas com um ingrediente político muito forte. Repito, sem que eu tenha visto nenhum exagero que possa ser propaganda eleitoral, como querem dizer. João, eu vou já entrar também na questão política, a gente vai até a Praia do Rincão, mas antes, vamos falar um pouquinho aqui, é uma pergunta que veio da Eni Virtuoso através do nosso site, na sua página, e ela pergunta o seguinte, achei interessante a pergunta dela, uma pergunta simples, mas que muita gente tem dúvida. A respeito da ficha limpa, os pré-candidatos que cairão na malha da ficha limpa são aqueles candidatos que apenas foram condenados em situações políticas ou, por exemplo,
Um empresário que foi condenado em alguma ação trabalhista, esse também cai na malha fina? Ou se resume apenas à ação política? Não, não foi publicada ainda a ação, não foi publicada ainda o acórdão, que é a redação final. Só a partir daí a gente vai saber exatamente quem foi condenado. Pelo que se discutiu até agora, essas questões como, por exemplo, condenação de ação trabalhista, tem que ver a extensão dela, porque ela não se dá na pessoa, ela se dá no CNPJ. Então o cidadão ele é condenado ao quê? A pagar uma ação trabalhista, mas é a empresa, é o CNPJ, não é o dono da empresa que foi condenado. Mas não é só nas questões eleitorais, questões criminais, questões do fisco, ou seja, de tributos não pagos, onde houver essa penalização, também cai na lei da ficha limpa. É bastante abrangente a lei da ficha limpa, mas essa questão de ação trabalhista, me parece que isso recai sobre o CNPJ da empresa do cidadão e não propriamente do CPF, na pessoa física. Na pessoa física, exatamente. Então tá certo. Mas é boa pergunta, interessante a dúvida. Tá? Mas na verdade tem que se dizer o seguinte, está todo mundo com dúvidas, porque esses que estão teoricamente condenados continuam a mil na campanha. Porque ainda não foi publicado o acórdão. E ontem, mais exatamente sábado à noite, esses jantares aí com amigos, uma dessas pessoas me disse o seguinte: João Paulo, você já viu como cada vez mais se diz o seguinte, que cada caso é um caso? Tem que se julgar, os juízes mesmo dizem que cada caso é um caso para ser analisado. E aí ele disse, para nós cidadãos comuns, fica a impressão que cada caso é um caso porque vai depender da força política do personagem, vai depender da força moral, né? Vai depender da aparência física do candidato, se cada caso é um caso. Ora, se regra é regra, deveria ser cumprida, mas por que cada caso é um caso? Então realmente tem procedência essa preocupação, hein? Um abraço para a Ini, participa com a gente através da internet. Ainda falando em eleições 2012, a gente dá um pulinho ali na nossa praia, a Praia dos Criciumenses, né? Que é a Praia do Rincão ali. Movimentação ou tá meio quieto o esquema lá? Não, tá fervendo, rapaz. Não tem só marisco não lá na praia. Tem. Aliás, tem marisco, tá ficando entre o mar e o rochedo, embora não tenhamos muita rocha aí na Praia do Rincão, não. Mas o clima tá quente lá na eleição. E o que está pegando é o seguinte, o debate de quem é da praia e quem não é da praia. Está evidente que os nativos da praia e os aliados do PMDB e do PP, Partido Progressista, o que eles querem é taxar em Décio Góes de que ele não é na praia. Então, conversei com adversários de Décio Góes, eles disseram o seguinte, pergunte ao Décio, que é pré-candidato aqui na praia, em qual é o supermercado que ele vai, se é em Criciúma ou é na Praia do Rincão. Pergunte para ele onde os filhos dele estudam, se é em Criciúma ou se é na Praia do Rincão. Pergunte para ele onde ele dorme. Pergunte para ele sobre a rua onde ele mora, quando ele vai para casa, se é na Praia do Rincão ou se é em Criciúma. Então a oposição já está bem clara essa questão de que Décio Góes não é da praia e por isso terá dificuldades para se eleger. Opinião da oposição. O eleitor é que vai dizer isso nas urnas. E o PP e o PMDB, que eram antagônicos, que eram adversários, por conta da ida do Décio Góes como candidato da Praia do Rincão, estão juntos com o Jair Seruir Custódio e o Naelto Viana, estão ali, parelhinho, trabalhando juntos. Tá certo, então. João, quem é criciumense sabe que a gente tem vários polos aqui, né? Então, assim, primeiro, um polo comercial foi a região do Pinheirinho. Esse polo depois se estendeu à Grande Próspera e ali se instalaram grandes empresas, né? Pois bem, vem aí um investimento de 200 milhões de reais exatamente para aquela região um pouquinho mais afastada, mas ainda na região da Próspera. O que é esse investimento? O que ele significa para a gente? E no que vai ser investido todo esse dinheiro? 200 milhões de reais, olha, é dinheiro, meu irmão. Outro dia alguém ganhou a Mega Sena aqui em Criciúma, ganhou 21 milhões e a gente dizia, olha só, é um milionário, 21 milhões.
Esse valor, 200 milhões aí, que chega a 210 milhões, é 10 vezes o prêmio da Mega Sena. É um investimento que está acontecendo na região da Próspera. Hoje, agora há pouco, uma hora atrás, foi assinada, a solenidade não deve ter acabado ainda, em Florianópolis, foi assinada a ordem de serviço de 47 milhões de reais, dinheiro da Casan, que buscou um financiamento e vai fazer a rede de esgoto na Próspera. Então isso gera emprego, gera saneamento básico, com melhor condição de vida para o cidadão. Mas quem vai pagar é o cidadão, na conta de água. No dia que terminarem a obra, eles começam a cobrar. Aí dobra o valor da conta de água por conta do esgoto. Isso é coisa em torno de 50 milhões, então, 47, alguma coisa, quase 50 milhões, estou arredondando. Mas tem um outro investimento muito interessante, que é de 150 milhões de reais. É um novo shopping em Criciúma. Ele vai ser instalado, para o ouvinte ter para o telespectador ter uma ideia, quem vem de Sara e entra em Criciúma, chega naquele trevo, tem um primeiro terreno à direita, um terreno enorme, anda mais um pouco, quando chega na divisa de Criciúma com Içara, onde tem uma placa, inclusive, da divisão dos municípios, ali à direita tem uma área enorme. Aquela área, ela pertence a dois empresários. O proprietário da construtora Pavei, né, o Deuclésio Pavei, e do Carlinhos Triquês. Eles entraram como sócios, dando o terreno. Outros empresários aqui de Criciúma serão chamados para reunir 20 milhões de reais. Terreno, mais 20 milhões de reais, é dinheiro daqui de Criciúma, será levantado aqui. Todo o restante é de investidores de outras regiões. Os maiores investidores são da região de Blumenau, mas tem de outras cidades e até de fora do país. Vai se construir ali um grande shopping, maior shopping do que os outros que nós já temos aqui na cidade de Criciúma. A obra é para ficar pronta em 3 anos e o lançamento disso vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde aqui em Criciúma. A Próspera ganha então um investimento de 200 milhões de reais. É um senhor investimento. E há rumores de que esse shopping vai ser maior, inclusive até aqui o de Tubarão, vai ser um dos maiores aqui da região, é verdade isso? É o maior shopping de toda a região. Os shoppings são as alternativas. Nesse momento, as cidades todas, elas optam por shopping. Tanto é que você vê os próprios supermercados hoje, eles se transformam em pequenos shoppings. Né? Você vai a um supermercado, já tem tudo ali. Essa é a tendência. E ali, bem localizado, vários fatores contribuem para nós termos um belo empreendimento ali. Isso é ganho para a cidade toda. Mais uma vez entra aquela história, né? Mais empregos, mais renda, mais movimentação naquela região ali. Se fala em gerar até 6 mil empregos. Nossa. Do shopping desde o início da construção até o complemento das lojas. Isso é um belo de um projeto. Agora você falou em 20 milhões de empresários criciumenses, mais o valor do terreno. Trocando em miúdos aí, Criciúma estaria investindo, a cidade estaria investindo na cidade em torno de quanto? Criciúma vai somar uns 50 milhões. Eu não tenho a informação de em quanto está avaliado o terreno, mas eu imagino que algo em torno de 25, 30 milhões o terreno. E esses outros 100 milhões vêm de fora. 3 anos. Em 3 anos é para estar funcionando o shopping. Esse shopping, inclusive, segundo informações extraoficiais, vai ter o mesmo nome do Parque das Nações, vai ser Shopping Center das Nações, alguma coisa do gênero assim. A informação que nos chegou aqui, através da imprensa. Você tem essa informação também? Não, essa informação sobre o nome eu até não tinha, nem me preocupei em perguntar o nome do shopping. E foi exatamente em virtude dessa informação do nome, Shopping Center das Nações, é que houve rumores, e que o João agora acabou de desfazer esse rumor, né, de que esse shopping seria de propriedade do próprio Criciúma Shopping, já existente, e que essa construção seria em todo aquele entorno, que agora o Criciúma Shopping tem o poder em cima da antiga Praça Cincinato Naspolini, que Sim. ficava do lado, e mais o terreno da frente, que foi comprado pelo shopping, em troca do terreno do Parque das Nações. Então havia esse rumor, era o que chegava para a gente da imprensa, por trás dos bastidores, que poderia haver uma ligação. Então não tem nenhuma. Não tem. Pode até ter algum investidor do Criciúma Shopping
que vai investir nesse outro shopping, mas não tem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então tá certo, tá aí. Explicado para você. Bacana? joaopaulomesser.com.br, você acessa na internet também, tvcriciúma.com.br para assistir aos vídeos. E no Jornal da Manhã, página 3, diariamente, e diariamente também na Rádio Eldorado, programa João Paulo Messer, a partir das 7 horas da manhã. João, um abraço. Um abraço e até amanhã. Até amanhã. TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.